Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 22 de agosto de 2025. Trump sugeriu deixar a Ucrânia atacar a Rússia. Já vamos ver o que é isso e como é isso. E a agitação social na Rússia que já está acontecendo. Quero convidar a todos vocês que não são inscritos, assistem ao vídeo, que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e inscrevam-se, porque aqui você vai ver sempre a verdade. Inscreva-se, que é muito importante. E você, todos deem um like, estão assistindo o vídeo, porque é importante, vocês têm que fortalecer o canal, já que vocês assistem, participam com a gente e compartilhem. Peçam para seus amigos, seus parentes, e nas suas plataformas sociais, que eles se inscrevam, que ajuda o canal a ser mais forte. E assim, quem sabe até, principalmente aqueles que gostam desse assunto. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Após um outro grande ataque russo, que aconteceu ontem, já relatei no vídeo anterior, né? O presidente americano, Donald Trump, mudou o tom, subiu o tom, né, com a Rússia. Ele reconheceu a invasão russa, que ele não estava reconhecendo como a Rússia a causadora de todos os problemas na Ucrânia, que ela que começou a invasão. E ele observou que Kiev está na defensiva. E ele insinuou que a situação pode mudar em breve. Esse insinuou que a situação pode mudar em breve, achei muito interessante. E ele deu pistas de que a Ucrânia deveria atacar a Rússia. Não estou me referindo a esses ataques em profundidade, mas tinha que sair um pouco só da defesa e fazer uma contraofensiva, fazer uma ofensiva no teatro de operações. Para ganhar a guerra, nós já vamos ver como que ele falou isso. Então, Donald Trump, ele tacitamente reconheceu a invasão da Ucrânia pelos moscovitas de Vladimir Putin, para o exército moscovita. Em ucraniano chamamos de Moskali, no idioma ucraniano. E eles não gostam de ser chamados de Moskali. Ele disse que Kiev ele usou a palavra Kiev, Trump, tem estado na defensiva. E ao mesmo tempo ele insinuou que pretende virar o jogo, né, em uma mudança repentina de tom, na quinta-feira, né, depois desse ataque que aconteceu contra essa empresa americana, lá na região, na cidade de Mukashevo. Os comentários de Donald Trump, um dos mais pró-Ucrânia até o momento é esse comentário. Ocorreram depois que mísseis russos destruíram essa fábrica, desse fabricante de produtos eletrônicos, cuja sede está nos Estados Unidos da América, e ele também faz parte, tem suas ações cotadas, avaliadas diariamente na bolsa Nasdaq, né? É uma empresa de eletrônicos, é uma empresa de tecnologia. Quando ele atualizou o Truth Social é a rede social de Donald Trump. Ele primeiro disse o seguinte, vou, entre aspas aqui, vou falar para vocês as palavras que ele escreveu na rede social dele, do Trump, né? É muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar o país invasor. Fecha aspas, disse Trump. Com isso, ele reconhece tacitamente o papel da Rússia na invasão da Ucrânia. Abre aspas novamente. É como um grande time no esporte, que tem uma defesa fantástica, mas não pode jogar no ataque. Não há chance de vencer. Fecha aspas, escreveu Donald Trump. Ele então fez referência à Ucrânia e à Rússia. Ele criticou primeiro, lógico, o antecessor dele, Joe Biden, por essa guerra ter começado. Como ele já havia afirmado outras vezes, ele disse por não deixar a Ucrânia reviver, né? Aí, abre aspas, corrupto e grosseiramente incompetente, é o que fala Donald Trump. Joe Biden não deixaria a Ucrânia reviver, apenas se defender. Como isso funcionou? De qualquer forma, esta é uma guerra que jamais teria acontecido se eu fosse presidente. Aí ele escreveu um travessão na rede social dele, escreveu em letras maiúsculas, todas essas duas palavras, chance zero. Então, isso escreveu Donald Trump.
E aí ele concluiu que a sua atualização na sua rede social com uma mensagem que podemos chamar de enigmática, sem fazer referência ao apoio de Kiev, né? Acho que ele não quis ser muito explícito em um apoio a Kiev, porque ele quer vender. Ele não quer fazer como o Biden fazia, doar o equipamento. Abre aspas. Tempos interessantes pela frente, conclui Trump, assinando com suas iniciais em vez do habitual. Aí, tempos interessantes pela frente, entre aspas, essa frase, né? E daí outra frase dele. Obrigado pela atenção a esse assunto, entre aspas. Então, isso, se olharmos em suas atualizações relacionadas à Ucrânia, essa então foi a última atualização dele depois desse ataque a essa fábrica americana lá na Transcarpátia, na região da Transcarpátia, nos Montes Cárpatos, né, naquela região. E na quinta-feira a Rússia então lançou esse grande ataque que envolveu essa quantidade absurda de drones que eu já relatei no vídeo anterior, e aí ele fez essa declaração. Eu acho importante destacar também que ele, já falei uma vez, mas só, na realidade Trump está sendo desafiado por Putin com esse ataque, porque esse é um ativo americano, é uma empresa estrangeira americana que está na Ucrânia, né? Nessa região, e ele quer deixar claro que ali não tem lugar para empresa americana. Deixou claro isso, né? Bom, enquanto isso, agitação social na Rússia, quero falar um pouco sobre isso. Já está começando, já tem sintomas e já há manifestações, né? E essa agitação social na Rússia é porque, qual a causa? O país está afundando em dívidas salariais e desemprego está batendo recordes. É uma coisa pouco divulgada, mas já está aparecendo, está começando a aflorar. A crise econômica se aproxima e avança a passos largos rapidamente dentro da Rússia, agora mais rapidamente e cada vez deve se acelerar mais. A inadimplência salarial e as taxas de desemprego estão crescendo rapidamente nas empresas russas governadas por esse ditador incompetente que causou isso pela sua guerra na Ucrânia. Isso foi noticiado pela mídia pró-Kremlin, citando dados da Federação dos Sindicatos Independentes da Rússia. De acordo com a organização, em julho a dívida com pagamentos aumentou em 1/4 e atingiu 1,7 bilhão de rublos. Ao mesmo tempo, o número de funcionários em risco de perder o emprego aumentou 1,5 vezes. Além disso, o número de empregos transferidos para o modo ocioso aumentou em 1/3. As estatísticas oficiais estão confirmando tendências alarmantes para os russos, ou seja, o Ministério da Economia e o Banco Central estão divulgando números porque eles não querem ser responsáveis por isso. Então, eles não estão escondendo, não estão divulgando mentiras como normalmente faz o ditador moscovita. De acordo com a Rosstat, até o final de maio, a inadimplência salarial havia aumentado 3,4 vezes em relação ao ano passado, e totalizando 1,6 bilhão de rublos, excluindo pequenas e médias empresas, apenas empresas de grande porte. Em julho, este valor havia subido ainda mais, atingindo 1,7 bilhão de rublos. Dados divulgados também mostram uma piora na situação do mercado de trabalho. A proporção de russos forçados a trabalhar em meio período aumentou 9,1% em junho para 14,4% em meados de julho. Os problemas são especialmente graves nas regiões industriais de Yaroslav, Moscou, Samara, regiões de Ulyanovsk e no Tataristão. O número de funcionários em layoff aumentou de 8,6% em junho para 11,1% em julho. Ao mesmo tempo, o nível de demissões planejadas também aumentou. Em maio, 16,7% dos funcionários estavam ameaçados de demissão. Em junho, o número chegou a 20,4%. Isso dos funcionários que estão na economia, na economia ativos, né? Então, estão perdendo seus empregos.
A Rússia está atolada em uma campanha agressiva, absorvendo recursos e direcionando fundos colossais para a área militar, para sustentar a sua guerra criminosa contra a Ucrânia. Enquanto a indústria e a esfera social estão em crise, o golpe na economia russa é sistêmico. O aumento da dívida, a queda do emprego e a paralisação em massa das empresas tornaram-se o resultado inevitável das políticas do Kremlin. Neste caso, a indignação da população com o governo do ditador Vladimir Putin também está crescendo, que está apenas preocupado com uma guerra que é conduzida com muita incompetência. Seus objetivos iniciais não estão e tampouco foram atingidos desde o início, e com isso levando toda a Rússia à bancarrota, junto com a guerra que não traz vitórias, não traz avanços estratégicos significativos para o Estado moscovita. Não se exclui a possibilidade de agitação social no país, que já há manifestações de enfrentamento com policiais e prisioneiros sendo feitos ainda dos manifestantes. A Rússia está ficando sem dinheiro e tem um rombo recorde em seu orçamento. Em um cenário de queda na renda, fechamento de minas, perdas industriais e a interrupção da exportação de produtos essenciais, as regiões russas estão mergulhando maciçamente em um déficit. No primeiro semestre de 2025, o rombo nos orçamentos locais atingiu quase 400 bilhões de rublos e a situação continua a piorar rapidamente, de acordo com o Tesouro Federal russo. De janeiro a junho de 2025, as regiões russas tiveram um déficit orçamentário de 397,8 bilhões de rublos. Trata-se de uma queda acentuada em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foi registrado um superávit de 855,8 bilhões de rublos. Especialistas consideram a situação sem precedentes. Um déficit como esse, nos orçamentos regionais, nunca foi registrado antes, e agora somente com essa história da guerra que Vladimir Putin está levando a Rússia ao desmoronamento, à falência. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal. Inscrevam-se, porque aqui você acabou de ver a verdade. Fake news aqui não entram. Conto com vocês. Aqueles que assistiram o vídeo, peço que não esqueçam, deem um like, ajudem a fortalecer o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, paz e bem, paz para toda a humanidade.